Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos diretamente aqui da Casa Sal, iniciando mais um Na Mesa. E você é o nosso convidado. Neste sábado frio, eu estava perguntando quase agora, quantos graus tá aí, gente? 17 graus, hein? Sabadão, frio. Espero que você esteja em casa. Se você também não estiver em casa, talvez no trabalho, se assente, se prepare para este momento de comunhão, de reflexão bíblica. Você é o nosso convidado, meus irmãos. Antes de nós iniciarmos o nosso momento de reflexão, eu gostaria de passar para os irmãos a agenda da semana. Aliás, sábado passado, como os irmãos perceberam, não teve o Na Mesa, porque nós estávamos em obra. Com a graça de Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado e nós conseguimos fazer o forro aqui da Casa Sal. Quem esteve aqui na conferência, que logo mais eu quero falar também sobre a conferência, viu que nós não tínhamos terminado o forro. E pela graça de Deus, essa semana foi uma semana de muito trabalho e nós terminamos o forro para a honra e glória do Senhor. Cada vez mais estamos trabalhando, melhorando essa estrutura. E essa estrutura, irmãos, não é apenas para a Casa Sal. Nós não queremos fazer do nosso ministério um ministério sectarista, no qual atende apenas os membros da Casa Sal. Mas nós pensamos que cada pessoa que chegar aqui, independente da denominação religiosa, ao entrar aqui, sinta-se em casa. Quando nós montamos a Casa Sal, nós tínhamos o desejo que quem entrasse dissesse: aqui também é a minha igreja, porque nós somos um corpo só, nós somos o corpo de Cristo. Então, quero agradecer aos irmãos que contribuíram, que nos ajudaram. Na semana nós postamos um vídeo pedindo doações, né? E nós conseguimos terminar o forro. Vamos agora para a outra etapa, que é fazer a pintura. E por isso que nós não tivemos o Na Mesa no último sábado. Mas no domingo anterior nós tivemos a nossa primeira conferência. Se você esteve na conferência REC, eu convido você a deixar depois um comentário aí, seja agora aí no Instagram ou agora no YouTube, você que vai assistir essa live mais tarde, deixa aí um comentário. Fala pra gente como é que foi a sua experiência. Meus irmãos, foi uma bênção. Esteve aqui conosco o pastor Milton, da igreja Sal da Terra de Itaquaquecetuba. Teve também o pastor Jefferson, da Igreja Brasil para Cristo de Emelino Matarazzo, e o pastor Rafael, da Missão Resgatar. Foi um momento de comunhão, foi um momento de louvor a Deus. E se preparem que ainda este ano, em breve, nós vamos anunciar o aniversário da igreja. Mas quanto ao REC, foi uma bênção, meus irmãos. Irmãos, hoje o tema do nosso Na Mesa vai ser você e Deus. Já parou para pensar nisso? Você e Deus. Tem momentos na nossa vida que será só você e Deus. Não é sobre solidão, é sobre solitude. Pastor, o que é solitude? Às vezes, o fato de você não ter pessoas ao seu redor, o fato de você não estar acompanhado de multidão, não quer dizer que você está sozinho. Quando nós olhamos para a história desse personagem que nós vamos meditar, nós vemos que teve um momento da vida dele que ele teve que viver solitude. Teve momentos que só foi ele e Deus. Desde o chamado até as alianças e o cumprimento da promessa que o próprio Deus havia feito para ele, foram momentos que ele passou sozinho. Entenda, esse sozinho, eu estou dizendo que ele não estava na presença de pessoas, mas Deus estava com ele e isso era o necessário. Então tome a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos meditar como pano de fundo, como versículo tema, o versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis. O texto diz assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tenho certeza que os irmãos conhecem esse texto. É um texto muito famoso. Muitas pessoas, compositores, fizeram músicas acerca deste texto. Aliás, esse texto que tem aquela famosa expressão: Deus providenciará, Deus proverá.
Já vamos iniciar essa meditação, você repetindo aí sobre a tua vida. Deus proverá. Nós servimos um Deus que nos contempla e servimos um Deus provedor. Mas como que começa a história de Abraão? Eu, como um bom pregador expositivo, eu estava brincando ontem com os irmãos, eu gosto sempre de voltar alguns capítulos para os irmãos entenderem o contexto, porque como a gente aprende aqui no Sola, que é o nosso curso de teologia, filosofia, arte e cultura, eu digo para os irmãos que todo texto sem contexto vira pretexto. Então vamos entender o contexto. Abraão é chamado lá no capítulo 12. Sim, nós estamos agora no capítulo 22, mas tudo começa lá no capítulo 12, aonde Deus chama Abraão e faz promessas. Mas veja que as promessas de Deus estão ligadas a uma condição. Qual é essa condição? Toma sua Bíblia aí, acompanha comigo. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, veja que ainda não é Abraão, mas é Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando você se depara com esse versículo, muitas vezes você sabe o final da história porque você já leu o texto. Mas eu convido você agora a meditar como se fosse Abraão naquele momento, que recebe uma chamada do Senhor. E qual é essa chamada? Sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Novamente, Deus está te chamando para sair da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Só que vamos entender, se você sai da tua terra, você deixa tudo aquilo que você conquistou. Se você sai da tua parentela, você sai da sua zona de socorro. Porque, meus irmãos, toda família é igual. Viu? Toda família tem aquele que é mais difícil de lidar, tem aquele brincalhão, tem aquele que dá muito trabalho, mas querendo ou não, quando dá o problema, a nossa família também é um porto seguro. São aqueles que nós corremos e pedimos socorro. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, ele está dizendo, deixa a tua segurança, deixa tudo aquilo que você conquistou. Sai da tua parentela, sai da sua zona de segurança. E depois ele diz, sai da casa do teu pai. Porque coisa boa é estar na casa do pai. Eu lembro aqui daquela parábola do filho pródigo. O filho pródigo só lembrou da casa do pai quando ele estava no meio dos porcos. Aí ele lembrou que era filho. Aí ele lembrou que tinha pai. Só volta para a casa do pai quem entendeu que é filho. E quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, ele está falando, sai da zona de segurança. Sai dos lugares que ainda você está estabilizado. E vai para uma terra. Qual terra? A terra que eu te mostrarei. É interessante que Abraão é chamado de pai da fé. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas as coisas que se esperam. Então fé não é caminhar por vista. Não é caminhar por aquilo que você está vendo. É caminhar sobre uma palavra empenhada. E aí está o grande desafio. Talvez o desafio de Abraão não foi tudo que ele passou para que a promessa seja realizada. Mas o primeiro desafio de Abraão foi justamente sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E aí a gente já entra no tema do devocional de hoje, da mesa de hoje. Eu estou ainda na cabeça do devocional. Da mesa de hoje. Deus está te chamando para viver intimidade com Ele. Vai ter momento na nossa vida que você vai ter que abrir mão de coisas para viver o propósito que Deus tem sobre a tua vida. E não vai ter jeito. Se Deus falou com você, é você e Deus. Então vamos começar? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Porque a chamada não foi para o vizinho. A chamada não foi para o irmão, não foi para a madrinha, a chamada foi para você. E aí ele diz, vai para uma terra, que terra? A terra que eu vou te mostrar. Já é o convite de Deus para Abraão, ande, não por vista, ande por fé. Você vai andar, Abraão, mas eu vou te falar a terra. Aí eu fico pensando, Abraão chegando na sua esposa Sarai e dizendo, olha,
Deus acabou de falar comigo para a gente sair aqui da terra e nós vamos para outra terra. Aí eu fico imaginando Sarai dizendo, nossa, que beleza. Boa, amor. Ainda mais, né? Dia dos namorados aí. Imagina Sarai dizendo, boa, amor, vamos para outra terra. Beleza, qual terra? Aí Abraão, então, aí que está o problema. A terra que o Senhor vai mostrar. Deus estava colocando uma semente no coração de Abraão. Deus estava trabalhando Abraão para ser dependente e ouvir apenas a voz dele. Meu irmão, vamos começar a aprender já no início desse texto. Quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem tem promessa de Deus não aceita qualquer proposta. Se Deus apresentou para você o propósito, não vai se perder por qualquer proposta. É Ele que te convidou para sair da terra, da parentela, da casa do pai. Então é Ele que cuida. Não é sobre a força do teu braço. E se Ele vai te levar para uma terra, só vai montar as tuas tendas aonde Deus falar para você montar a tenda. Não vai querer dar jeitinho brasileiro. Amém, irmãos? E aí, ele sai... Isso no capítulo 12, ele sai da sua terra, ele desce para o Egito. Depois o que acontece? Lá no capítulo 13, Abraão e Ló se separam. Mas vamos lá, se Deus falou para ele sair da terra, da parentela, o que Ló está fazendo aqui na história? É normal, irmãos. Às vezes, o novo de Deus nos assusta. E às vezes a gente quer levar pessoas conosco. Mas não se preocupe, se o propósito que Deus tem é com você, essas pessoas vão ficando no meio do caminho. Não é porque elas são ruins, é porque elas não fazem parte do processo. Deus queria revelar algo para Abraão. Deus queria viver algo exclusivamente com Abraão. Ló tratou aí de se separar de Abraão. Chegamos agora no capítulo 16. E no capítulo 16, Sarai tenta ajudar Deus. Se é que esse meu termo aqui vai cair bem para os irmãos entender. Quem recebe a promessa é Abraão. Mas Sarai, que é mulher de Abraão, diz o versículo 1, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Só vou voltar um detalhe muito importante, que no capítulo 12, quando Deus chama Abrão, Abrão tinha a idade de 75 anos quando saiu de Harã. Meu irmão, você não é idoso, nem velho, né? Essa coisa de chamar o ser humano de velho, isso não existe. Velho são objetos. Velhos são coisas que a gente não usa mais. O ser humano, ele se torna idoso. Ninguém é idoso o bastante para que Deus não realize sobre a vida dele promessas e propósitos que Deus tem sobre a vida dele. Abraão tinha 75 anos e hoje talvez a ansiedade não quer nos deixar viver o tempo. Talvez a ansiedade hoje não nos quer permitir a graça de aprender. Meus irmãos, 75 anos, e mesmo assim Deus teve chamada, teve propósito na vida de Abraão. Agora Sarai quer ajudar Deus. Por quê? A promessa diz, no capítulo 12, no versículo 2 diz, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No capítulo 4, vem um dado sobre Abrão. Ele tinha 75 anos. O que Sarai faz? Sarai olha para as circunstâncias. Sarai ouve a promessa, mas ela olha para as circunstâncias. Tá, eu sei que Deus falou que do meu esposo virá uma grande nação, seremos abençoados. Eu sou idosa. O versículo 1 do capítulo 16 diz que ela não gerava filhos. Então o que Sarai faz? Ela olha para as circunstâncias. Ela olha para as suas limitações da idade. Ela não gera filho, meu esposo também é idoso. Então eu vou ajudar a Deus. Irmão, a gente não precisa ajudar Deus, não. Deus é todo poderoso. Aliás, o que é impossível para nós não é impossível para Deus. Aí o que Sarai faz? Ela quer ajudar.
Ela tem uma serva egípcia chamada Agar, ela pede para se deitar com Abrão, nasce Ismael. Que, aliás, meus irmãos, neste momento, eu queria trazer algo que está acontecendo. Nós estamos, mais uma vez, passando por um conflito no Oriente Médio. Israel e Irã. Nós sabemos que da descendência de Ismael veio os palestinos. E é profetizado biblicamente que essas duas descendências, né, tanto Isaac e Ismael, iriam travar longas guerras. Tá certo que agora o conflito não é entre palestinos, estávamos vivendo há pouco tempo esse conflito. E aí fica a pergunta, pastor, o que fazer? Nós que estamos aqui em outro continente, o que fazer? Ore, meus irmãos. Ore. Nós somos cristãos e um dos nomes a qual diz a palavra que ele seria conhecido é Príncipe da Paz. Nós não podemos esquecer que a nossa marca como cristãos é a paz. Então que hoje você possa dobrar os seus joelhos e orar, porque tem crianças, tem adultos, tem jovens, idosos sendo bombardeados, morrendo por conta disso. E nós como cristãos, e nós que buscamos um reino de paz, não podemos ficar parados, atônitos diante a isso. Oremos, meus irmãos. E aí, ela tenta ajudar, mas Deus não precisa de ajuda. A chamada era para Abraão, a chamada não era sobre a idade de Abraão, não era sobre a idade de Sarai, não era sobre a capacidade de Sarai geral, não. Era sobre a chamada de Deus. Então, meu irmão, nada de querer ficar ajudando o Senhor, nada de querer ensinar Deus a ser Deus. Pois bem, vamos continuar caminhando. No capítulo 17, Deus muda o nome de Sarai para Sara. E lá, no capítulo 18, aparece para Abraão 3 anjos. Olha que coisa. E no versículo 10 diz: e disse certamente, tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, já mudou o nome, tua mulher, terá um filho. Olha o que acontece. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Eu acho que estava lá Deus, os anjos falando com Abraão, né? E Sarai, no caso aqui Sara já, só de butuca, só ouvindo. E aí tem um detalhe aqui que, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Porque diante das promessas do Senhor na nossa vida, quando nós olhamos para as nossas capacidades, para as circunstâncias a qual nós estamos e comparamos com aquilo que Deus diz que vai fazer de nós, muitas pessoas riem, porque parece distante, mas que você não venha dar risada, que você venha confiar, que você venha acreditar nesse Deus que está hoje tocando no teu coração e trazendo o dado da fé mais uma vez sobre a tua vida. Aleluia. No capítulo 21, Isaac nasce. Capítulo 21, olha, lembrando que Sara tinha dado risada, hein? Tinha rido. Agora no capítulo 21, nasce Isaac. Versículo 3, e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaac. E aliás, o nome Isaac vem de uma raiz, a palavra hebraica, que significa rio, sorriu. É mera coincidência? O que Sara faz no capítulo 18, quando ela ouve que iria conceber um filho? Ela dá risada, ainda ela mente, né? Porque o versículo 13 diz: e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? E aí o versículo 14 diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E aí o nome Isaac vem da raiz, aquele que sorri. Então nasce Isaac, a promessa é realizada, independente da velhice de Abraão, independente da idade avançada de Sara, que aliás no capítulo 17, olha o dado, versículo 17 do capítulo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, riu também, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho?
e conceberá Sara na idade de 90 anos. Meu Deus, um tem 100, outro tem 90, mas para o Senhor nada é impossível. Então, meu irmão, creia. Talvez o diagnóstico não foi favorável, talvez a sentença já foi dada, mas nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Apresenta ao Senhor neste momento quais os impossíveis da tua vida. Apresenta ao Senhor agora tudo aquilo que somente o Senhor, com a tua graça, porque tem momento que a gente chega e parece ser o ponto final, mas Deus ainda inaugura caminhos de vida, caminhos de transformação. O capítulo 22, que é o tema do Na Mesa hoje, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Depois dessas coisas, foram toda essa trajetória que a gente veio meditando, desde o capítulo 12, desde a chamada de Abraão, a separação dele, de Ló, a descida ao Egito, Sara que concebe, nasce Isaque. Sabemos que Isaque é o filho da promessa. Mas agora no capítulo 22, Deus repete a chamada. Deus vem novamente falar com Abraão e veja o detalhe que ele fala da mesma forma que ele falou no capítulo 12, porque ele diz assim no versículo 2 do capítulo 22, e disse, toma agora o teu filho. Olha o que Deus está falando, toma agora o teu filho. E ele reforça a ideia, o teu único filho. Ele reforça a ideia, ele diz, Isaque, o nome que Abraão deu, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Meu irmão, esse versículo 2 ele é profundo, porque ele diz, toma agora teu filho. Você entendeu, Abraão? O teu único filho, filho da promessa. E outra, aquele que você ama. Porque se é sacrifício, tem que nos custar alguma coisa. Eu vejo crentes falando, eu estou pagando preço. Porque eu estou acordando na madrugada. Isso é preço, meu irmão? Eu estou pagando o preço que eu estou subindo o monte. Meu irmão, faz assim com a palma da tua mão. Deixa eu ver se tem algum prego na tua mão. Pagar preço? Porque você está acordando na madrugada para fazer oração? Meu irmão, se é sacrifício, tem que valer alguma coisa. Por isso que diz aqui a palavra, pega teu único filho, aquele que amas, e vai-te à terra de Moriá. E aí quando nós olhamos para o Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. É mera coincidência? Não é, meus irmãos. Porque o sacrifício de Isaque é uma prefiguração do que Cristo haveria de fazer pela humanidade na cruz. E olha a resposta de Abraão, eis-me aqui. Abraão continua sendo servo. O mesmo Abraão que no capítulo 2 deixou terra, deixou parentela, saiu da casa do pai, foi caminhando por fé e não por vista, é o mesmo coração, o coração do eis-me aqui. Meu irmão, a igreja não é feita com capacitados, a igreja é feita com disponíveis. O corpo de Cristo é feito com aqueles que têm a seriedade, tem a coragem de levantar a mão e dizer, eis-me aqui, assim como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está falando, Deus está chamando. Será que você que está aí por trás deste smartphone, ou talvez assistindo agora pelo canal do YouTube, será que você pode dizer, eis-me aqui? Abraão lembrou que era servo. No versículo 2, ele lembra o que no versículo 1 do capítulo 12 Deus falou, porque ele diz, vai-te à terra de Moriá e oferece em holocausto. Eu preciso explicar isso. Holocausto significa você levar as cinzas. A palavra holocausto significa levar as cinzas. Então eles levavam o novilho e levavam as cinzas para o Senhor, querendo dizer, olha, aquilo que eu tenho de mais precioso a Deus, eu levo em cinzas, porque a maior preciosidade é o Senhor. Imagina, hein? O filho da promessa, você pegar o teu filho e saber que ele vai ser um holocausto, e ele diz, sobre umas montanhas que eu te direi. No capítulo 12 ele diz, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e agora oferece teu filho. Aonde? Eu vou te dizer. Uma coisa, meu irmão, é você caminhar por fé baseado em uma promessa.
Agora é você caminhar por fé, sabendo que a promessa que foi dada será imolada, será sacrificada. Oh, meu Pai, é forte. Capítulo 3. Então se levantou Abraão pela manhã. Abraão foi de madrugada. Abraão não hesitou. Agora quem iria pegar o seu filho e pela manhã iria sair para obedecer a Deus? E aí eu acho interessante porque fala que Abraão levanta-se de madrugada pela manhã, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, como se fossem os servos, e Isaque, seu filho. Só que vamos lá. Nesse momento não aparece Sara na história. Eu acho até, como disse o pastor Mauro, que Abraão nem falou com Sara. Porque imagina se Abraão chega para Sara e fala: então, mulher, deixa eu te dizer, sabe seu filho, que com 90 anos você teve ele na velhice, que você riu, que você não acreditava e agora ele nasceu? Então Deus está pedindo para sacrificar ele. Tem momentos que só vai ser você e Deus. Então o que Abraão faz? Pega o filho pela manhã, na madrugada, arruma o jumento, chama os servos e vai. Eu acho que ele falou: eu nem vou falar com Sara, porque isso vai dar problema. Então já vou pegar o filho, já vou obedecer o Senhor, porque tem coisa, meu irmão, que não adianta olhar para o lado não. Se Deus está falando com você, é você e Deus. E vou te dizer, hein? Ele levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4 diz que Abraão andou e andou muito. Ah, pastor, prova que ele andou muito. Olha aí, versículo 4 do capítulo 22. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Será que Abraão andou pouco? Imagina o que passava no coração de Abraão. Ele está andando, um dia anda 2. No terceiro dia, ele levanta os olhos e vê o lugar. Imagina, meu irmão. E disse Abraão aos moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Mais uma vez. Aquela mesma voz do capítulo 12 que chama Abraão, convida agora Abraão para a intimidade. Nesse momento, não adianta. Os servos vão ter que ficar, o jumento vai ter que ficar, e eu vou com meu filho lá. Vai ter momento na sua vida que só vai ser você e Deus. Você e o propósito, você e o sacrifício. Só que tem uma expressão aqui que é poderosa no versículo 5, porque Abraão usa o plural. Vocês repararam no finalzinho do versículo? Ele diz: havendo adorado. E aí quando nós consultamos a literatura judaica, adoração para o judeu, isso já pós-templo, né? Era entrar no templo e sacrificar. Então a adoração na vista judaica era você entrar com algo e voltar sem ele, porque era o holocausto. E hoje parece que inverteu. Hoje parece que nós adoramos para receber. Não é isso. A dinâmica é: eu adoro o Senhor porque Ele já me deu. Então aqui, a adoração que Abraão está dizendo é: eu vou subir e vou voltar. Só que eu vou subir, vou sacrificar. Sacrificar o quê? Porque o versículo diz: tornaremos a vós. Tornaremos a vós é 2, é plural. Abraão tinha certeza que da mesma forma que esse Deus fez o impossível de ele na velhice com 100 anos, Sara com 90, gerar, certamente Deus iria prover, providenciar algo, porque a certeza era grande, diz: tornaremos a vós. Então Abraão, tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs lá sobre Isaque. Isso aqui não é à toa no texto. Seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Espera aí. O capítulo 4 diz que ele vê o quê? Um monte. Certo?
levantou os olhos e viu o lugar ao longe. Porque o versículo 2 diz para ir para montanhas. Então ele sacrificou na montanha. Amém? Abraão coloca a lenha nas costas de Isaque. Isaque aqui está prefigurando Cristo. Quem foi que carregou a cruz subindo o Monte Calvário? Jesus. Olha que coisa linda, meus irmãos. É forte demais. E está subindo o monte. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Versículo 7 diz: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Parece que Abraão não tinha outra resposta, né? Porque quem é servo, meu irmão, não tem outra resposta. É sempre eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me. Não tem condição. É eis-me aqui. O Senhor chamou, eis-me aqui. Assim como Jesus fez com Zaqueu, se ele te chamar, desça depressa. Eis-me aqui. Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o carneiro para... Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque viu os elementos. Isaque conseguiu interpretar o que estava acontecendo ali. E se ele viu os elementos, é porque certamente ensinaram ele. E aí a gente vê o zelo que Abraão teve no ensino do filho, ao ponto dele ver a lenha, ele vê o fogo, ele vê o cutelo e conseguir identificar: vai ter sacrifício, vai ter adoração. E hoje talvez, será que os nossos jovens, as nossas crianças, estão conseguindo discernir o momento de espiritualidade, de adoração a Deus? Ou será que o teu filho só fica quieto na igreja se você der um celular para ele? Hein, meu irmão? Quando nós olhamos a primeira Páscoa, lá em Êxodo, um dos objetivos da Páscoa era ser pedagógico, para as próximas gerações, para aqueles que perguntassem o que é essa celebração, viesse à tona e eles entendessem que foi daquela forma, para fazer memória, como Deus havia tirado o povo com o braço forte do Egito. Então, se hoje as nossas crianças, se hoje os nossos jovens não conseguem interpretar os momentos de espiritualidade e de adoração a Deus, a responsabilidade, meus irmãos, de quem será? Será que é só do pastor da sua igreja? Será que é só da professora da escola dominical? Nós aprendemos vendo. Nós somos fruto daquilo que vemos na nossa casa. Então, se Isaque conseguiu ver que tinha lenha, tinha fogo, e estava faltando o holocausto, estava faltando ali o cordeiro, ele entendeu o que iria acontecer. Ele viu muitas vezes, então, Abraão sacrificando. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Meu irmão, nesse momento é uma incerteza na vida de Abraão. Se vai ter cordeiro, se meu filho vai ser imolado. Mas ele disse: Deus proverá, e continuar a caminhar. Então pega isso que eu vou te dizer. Nos momentos de incerteza, lembre-se disso. Deus proverá, e não pare de caminhar. Caminhe. Você só vai ver a providência de Deus se você continuar caminhando. Se você voltar para trás, você não vê a providência de Deus. Mas Vinícius, você não está entendendo. Deus está requerendo de mim aquilo que eu amo, aquilo que é único, aquilo que para mim é importante. Mas se você disse Deus proverá, caminha para você ver a providência de Deus. Aleluia! E caminha junto, porque sozinho não dá. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Meu Deus, Abraão foi em todos os lugares que Deus disse, porque é assim que servo faz. E edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Agora, meu Deus, eu não sou pai ainda, mas quem é pai e mãe agora vai tocar, agora é pesado. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Quando nós olhamos lá em Levítico, em Êxodo também, a orientação sacerdotal era para amarrar o cordeiro. Porque o cordeiro, sabendo que ia morrer, ele se debatia. Cristo foi amarrado, por isso foi pregado na cruz como um cordeiro, imaculado, puro, sem manchas. Agora veja a confiança do filho, de permitir que seu pai o amarrasse para o sacrifício.
Meus irmãos, isso é profundo demais. O filho que entrega os seus braços para que o pai o amarre, para que ele seja o sacrifício. Você conhece essa história. Deus poupou a vida de Isaque. E quando as pessoas perguntam, pastor, quem foi que matou Jesus? Tá certo que no descrever da história, teve muitos personagens. E aí eu faço essa pergunta para você que está me assistindo. Eita glória! Quem matou Jesus? O pessoal da técnica aqui participa também. Quem matou Jesus? Será que foi Judas? Foi o Sinédrio, os sumos sacerdotes? Foi o Império Romano? Foi Pedro que negou. Mas não foi só Pedro que negou não, porque Marcos diz que todos fugiram. Quem que matou Jesus? E aí, quem matou Jesus, o seu único filho, foi Deus Pai. Eita glória! Dá para você entender isso, meu irmão? O amor que Deus tem por você, o amor que Ele tem pela sua criatura, que Ele insiste em chamar de povo, insiste em chamar de filho. E depois quando nós vemos, no último capítulo de João, eita glória, quando Deus volta para restaurar o ministério de Pedro, que havia o negado 3 vezes, lá em João capítulo 21, Jesus chama os discípulos e fala, filhinhos, tens alguma coisa para comer? Porque para Deus nós continuamos a todo momento sendo filhos dele. Então não foi o Império Romano, não foi Judas, eles sim participaram, mas quem decidiu matar o seu filho foi o próprio Deus. Deus poupou a vida de Isaque, mas não poupou a vida do seu único filho. Jesus, como diz a palavra de Filipenses, eita glória, é forte meu irmão, disse o quê? Olha, e ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso que eu digo que Isaque aqui está prefigurando Cristo de forma obediente, mansa. Como diz a palavra de Isaías, cordeiro que não murmurou, não abriu a boca. Ele dá os seus braços para ser amarrado. Aleluia! Para ser sacrificado. E veio o momento, versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Meu Deus! Versículo 11, mas o Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Meu Deus do céu, aleluia. Desde a chamada de Abraão, a única resposta que Abraão dá para o Senhor é, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque aquele que caminha por fé tem que estar pronto para dizer, eis-me aqui, amém, assim seja. Sabe o que você pode dizer aí, meu irmão? Eis-me aqui, assim seja, aleluia. Eis-me aqui. Então disse, não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Olha o que ele diz, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho. E ele torna a dizer, o teu único filho. E Deus não poupou o seu único filho. Eu vou voltar várias vezes nesse dado. Deus não poupou o seu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-lhe em holocausto em lugar de seu filho. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei se os irmãos... Eu sei que está frio hoje, mas não sei se vocês estão entendendo. É lindo demais. Ele diz, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Em lugar, meu irmão, a cruz era minha, a cruz era sua, as ofensas, as chibatadas, as cusparadas eram minhas, mas o Senhor, aleluia, ofereceu o seu único filho no meu lugar, no seu lugar. Aleluia. Meu irmão, mais do que falar para você, abre tua mão aí que eu estou vendo uma chave. Eita glória, não é sobre isso. Eu preciso te entregar uma palavra que restaura a vida, uma palavra que restaura ânimo, uma palavra que restaura a força. É isso daqui. Ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado.
Nós temos vida eterna, nós temos paz com Ele. Nós éramos inimigos do Senhor, destituídos de sua glória, mas pelo sacrifício de cruz, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue que verteu na cruz, nós temos paz com Deus. Aleluia! E podemos ser chamados de filho. Versículo 14, e chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Meu Deus do céu. No versículo 8 disse Abraão, Deus proverá. E agora no versículo 14, Deus chama aquele lugar de Deus proverá. Onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Aleluia. Meu irmão, o que me resta dizer, neste sábado frio de São Paulo hoje, é dizer, Deus proverá. Pastor, como é que Deus vai fazer? Aí nesse momento, eu preciso trazer à tona o poeta Thales Roberto. Eu nem sei se a música é dele, até se os irmãos puderem pesquisar aí, porque vai que eu falo um lado errado, né? A resposta. Mas a resposta diz assim, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas eu sei que vai ser perfeito como tudo o que ele faz. Quando Abraão disse, o Senhor proverá, ele estava querendo dizer, olha, Isaac, eu não consigo, aleluia, eu não consigo entender. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. E tem momentos na nossa vida que é assim, que a gente vai olhar, não vai ver escapatória, vai ver lenha, vai ver fogo, vai ver cutelo, vai ver monte, vai ver tudo. E você vai dizer, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei o que Ele fizer vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando. Só você sabe os seus sapatos. Aliás, tem uma escritora que eu gosto muito, o nome dela é Clarice Lispector, que ela diz assim sobre... calça os meus sapatos, percorra os lugares que eu percorri. É lindo demais. Caia nos lugares onde eu caí, se levante. Só então aí poderá julgar o meu caráter. Eu não sei o sapato que você está calçando. Talvez para mim é muito fácil. Eu sentado nessa mesa, tem café aqui. Já ficou frio porque está bem. De touca, blusa. Talvez é fácil daqui dizer Deus proverá. Mas você sabe o que você está passando. E nós temos uma certeza. Que nosso Deus, Ele é poderoso para mudar diagnósticos. Ele é poderoso para mudar destinos. Ele é poderoso para mudar estatísticas. Talvez pela ótica humana, pela estatística humana, você não passava dos 20 anos e você está aqui. Então, meu irmão, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Não me pergunte isso. E eu não tenho essa resposta. Eu tenho essa resposta. E é essa resposta que nos convida, diante das estatísticas, diante do quando tudo diz que não, é essa mensagem que nos convida a caminhar. E isso o mundo não entende. Talvez você entrou nessa live, talvez você está assistindo esse vídeo dizendo, mas ele está falando isso porque ele não sabe o que eu passo. E realmente, irmão, eu não sei o que você passa, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu te convido a conhecer esse Deus que eu sirvo. Porque esse Deus que eu sirvo, você ainda não entendeu, mas Ele é teu Pai. Então, quando você entender que Ele é teu Pai, eu preciso te apresentar. Ei, eu sou teu irmão. O teu vizinho é teu irmão, o teu patrão é teu irmão, a tua esposa. Somos todos irmãos. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu tenho procurado andar por fé. Assim como Abraão. Eu convido você agora a orar comigo. Ore comigo. Ore comigo. Eu não sei, se você está com a foto, Deus está mandando falar isso, faça isso. Talvez, pega o exame aí, o exame que deu positivo. Pega aí a sentença. Pega os documentos, a foto do seu filho. Coloca a mão aí sobre a foto, coloca a mão sobre o documento. Vamos orar, meus irmãos. Porque todo esse processo, desde a chamada de Abraão, a esse momento a qual ele se vê diante de Deus para sacrificar a sua promessa,
ele não sabia. Não era sobre Abraão. Não era sobre a idade de Abraão. Era sobre Deus. Então Deus proverá. Deus proverá. A palavra do Senhor diz que a vontade dele continua sendo boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Tua misericórdia revelada, Senhor Deus, na cruz do Calvário. Pai, eu quero me unir à oração com este homem, com essa mulher que agora acompanha este momento de oração. Pai, da mesma forma que Abraão se viu diante da tua presença com a missão de sacrificar a promessa, aqui eis, ó Pai, muitos Abraãos diante de ti. Abraão, Senhor Deus, que estão agora diante com o cutelo na mão, Senhor, mas que continua crendo que o Senhor providenciará, que o Senhor proverá. Por isso, ó Deus, toma nas tuas mãos este exame. Toma, Pai amado, Pai querido, o desemprego destes meus irmãos. Toma, Pai amado, o diagnóstico. Talvez, Senhor Deus, o diagnóstico, o exame deu positivo. Talvez a sentença já foi promulgada, mas nós servimos um Deus que muda história. Um Deus, ó Pai, que muda diagnósticos. Um Deus, ó Pai, que não obedece à nossa lógica humana. Ó Pai, que o Senhor, no meio dessa dificuldade, no meio desse percurso chamado fé, que o Senhor venha aumentar a cada dia em nós a confiança em Ti. Mesmo que não enxergamos, mesmo que os elementos, ó Pai, nos aponte para o negativo. Ó Pai, que a Tua voz, que o desejo de te obedecer continue sendo majoritário no nosso coração. Toma, Deus, nas tuas mãos todas essas intenções. Os nossos irmãos acamados, os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que estão desempregados. Pai, no nome do Senhor Jesus, que seja repreendido toda palavra, toda a seta do inimigo, Senhor. Convidando essa pessoa a tirar a vida. Convidando essa pessoa, Senhor Deus, a acabar com seus dias. Que ela volte a confiar. Que ela volte, Senhor Deus, a acreditar. É o que nós te pedimos e confiamos, certos de que o Senhor proverá, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Toma posse dessa palavra. Eu não sei o que o Senhor irá fazer, mas eu tenho certeza que o que Ele fizer vai ser perfeito, como tudo Ele faz. Repita aí: Deus proverá sobre a vida do teu filho, sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho. Deus proverá. Se levanta dessa cama, meu irmão. A depressão não vai te matar. Se levanta, meu irmão. Deus tem propósito, Deus tem chamada. Te coloque em movimento. Continue a caminhar. Você há de ver a providência do Senhor. Amém, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã, um forte abraço. Deus abençoe. Espero você aqui amanhã, hein? Mesmo no frio. Domingo, e o culto começa às 18h30, meu irmão. Não vai perder a hora, hein? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã.